Uma pessoa me perguntou o que eu acho das igrejas evangélicas estarem apoiando o Bolsonaro e também me perguntou se eu entendo que é possível que numa eventual eleição do Lula, do candidato Lula à presidência, se é possível que ele venha a fechar as igrejas. Eu vou mostrar a pergunta para vocês. Esta aqui é a Cacau Lima, diz o seguinte: Pastor, gostaria de saber o que o senhor acha deste apoio que as igrejas evangélicas estão dando ao presidente Bolsonaro e as acusações de que o Lula vai fechar as igrejas evangélicas caso seja eleito presidente e se isso pode ser feito. Muito bem, eu vou tentar ser bastante objetivo. Inicialmente, nós estamos num Estado democrático de direito, onde as pessoas são livres para apoiar quem elas bem quiserem. Então, é um direito que as pessoas têm de apoiar A ou de apoiar B. Então, é assim que eu penso. Em relação à questão se Lula vai fechar as igrejas, é importante nós nos lembrarmos o seguinte, que nós, nesta eleição, às vezes nós estamos focando numa pessoa, nós estamos achando que tem um super-herói, A ou B, então que vai resolver todos os problemas do Brasil. Mas as coisas não acontecem exatamente assim. Nós temos realmente um presidente que estará como chefe do Poder Executivo, mas ele não vai entrar para governar sozinho. Ele vai levar com ele todos aqueles que o apoiaram. E aqueles que o apoiaram certamente também irão querer participar deste governo. Então nós temos hoje não dois presidentes, o Lula e o Bolsonaro, nós temos dois ideais aí à nossa disposição para escolhermos. Nós temos um ideal socialista e comunista e nós temos um ideal liberal. E nós temos que optar. Então, não é a questão de eu gostar do Lula ou não gostar do Lula, não é a questão de eu gostar do Bolsonaro ou não gostar do Bolsonaro. A questão é, eles, ao assumirem o governo, no caso do Bolsonaro, ao continuar no governo, eles estarão trazendo para o governo todos estes partidos que o apoiaram e obviamente os partidos que o apoiaram, eles têm um viés, ou um viés socialista ou um viés liberal. E para que eu não entre em detalhes que você possa dizer que eu estou induzindo você para um ou para o outro lado, de modo nenhum, eu estou apenas trazendo um fato para vocês. Então, existem países que são liberais no mundo, existem países que são comunistas e socialistas. E cada um destes tipos de governo, né, e com as bases nos seus ideais, você vai observar como é que eles tratam algumas liberdades. A liberdade, por exemplo, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, não é? Então, é só você olhar pelo mundo afora. Então, você olha, por exemplo, uma China, uma Coreia, uma Rússia, uma Cuba, uma Venezuela, agora o Chile. Você vai, então, olhar para estes países que estão com este viés socialista e comunista e você vai ver e procure saber como, então, as liberdades são tratadas. Se você acha que é satisfatório para você, tá ótimo, eu concordo, eu respeito demais a sua posição e o seu voto. Agora, temos países pelo mundo que são países liberais. Se você acha, então, que é melhor de se viver num país liberal, então não faz sentido você querer deixar, por exemplo, de votar porque você não gosta da figura do presidente Bolsonaro. Então, não é porque eu não gosto de uma figura que eu vou afastar ou repudiar tudo aquilo que ele representa como ideal de liberalismo. Então, nesta eleição, nós não estamos votando para pastor nem para apóstolo, nós estamos votando para uma pessoa que não interessa nem a religião, nem a fé, nem aquilo que ele professa. O que interessa é o seguinte: com ele, quais são os ideais que ele está levando para lotear o governo, para então assumir os ministérios onde serão elaboradas as políticas públicas que irão nos afetar a todos nós. Políticas públicas de educação, de saúde, de segurança, como nós bem sabemos. Então, é nisso que você deve pensar. Eu não estou dizendo para você votar em A ou em B, nem estou tentando te influenciar. Eu estou dizendo o seguinte, que você tem que ser coerente.
Então, você não está votando para pastor. Você que é crente ou que não é crente, você tem que pensar num ambiente mais amplo e observar quais são os ideais que estão por trás de cada uma dessas vertentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz eu coloquei aqui umas informações apenas para que vocês saibam que, por exemplo, um e o outro candidato, quem é que ele vai levar para o governo junto com ele como base de apoio. Vejam só. Nós temos aqui os partidos que se coligaram ao Lula, que são apoio para que ele vença as eleições e que vão dar apoio também no governo e que têm ideais que estão em sintonia com os ideais do Partido dos Trabalhadores e com os ideais do Lula. Então vejam só, nós temos o Partido dos Trabalhadores, nós temos o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Socialista e Liberdade, o PSOL, Partido Socialista Brasileiro, o PSB, Partido Unidade Popular pelo Socialismo, Unidade Popular, Partido Socialista dos Trabalhadores, PSTU, Partido Verde, Cidadania, que é o antigo Partido Popular Socialista, o PPS, Partido Rede de Sustentabilidade, que é o Partido Rede, o Solidariedade, que é o que tem o líder, o Paulinho da Força, Partido Democrático Trabalhista, o PDT, Partido da Causa Operária, Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, o Avante, o antigo PT do B, o Agir, o antigo PRN. Então, esta é a base política de apoio ao presidente Lula. Então, vocês vejam que esta base é toda de partidos socialistas e comunistas. Então, este é o apoio que Lula está recebendo e são estes os partidos que, se Lula for eleito, vão querer participar também do governo Lula, porque eles estão apoiando, entendendo que vão ter uma oportunidade de participação para que os ideais que eles defendem sejam implementados no governo do Lula, que será um governo de esquerda, um governo socialista, um governo comunista. Então, é como eu falei, você olha para os países socialistas e comunistas e você veja, é isso que eu quero ou não? E você olha para os países que são liberais e você pensa, é isso que eu quero ou não? Então, não pensem em uma pessoa. O presidente, ele não governa sozinho, ele vai levar junto com ele todo este grupo que o apoiou nas eleições, tá certo? Então nós temos aqui também, vejam só, apenas para que vocês possam, saber. Coligados com o Bolsonaro, você tem o Partido Socialista Cristão, você tem o Partido Liberal, você tem o Partido Progressista e você tem o Republicanos, que também tem origem cristã, Partido Trabalhista Brasileiro, e tem os que ficaram em cima do muro e também tem aqueles que não se posicionaram. Entenderam, meus queridos? Você tem que pensar não em uma figura, mas você tem que pensar no que esta figura vai levar junto com ele para dentro do governo e para estar implementando políticas públicas que vão afetar a toda a população, inclusive você. Então vejam, tem um detalhe interessante também, é que nós tivemos no primeiro turno uma quantidade de votos nulos ou em brancos, uma abstenção enorme, né? E então a eleição no primeiro turno ela já poderia ser decidida se essas pessoas que votaram nulo tivessem votado. Foi uma quantidade suficiente para alterar para um lado ou para o outro. Ou seja, a responsabilidade pelo resultado do primeiro turno, em grande medida, ficou nas costas de quem votou nulo. E isso pode se repetir agora no segundo turno. Então, se você tem uma quantidade de votos nulos que decidiria a eleição para um ou para outro lado, então não há que se pensar, se eu votar nulo, então eu sou apenas isento, eu não quero apoiar nenhum nem outro. Não. Neste caso, se você votar nulo, você vai estar decidindo quem vai se sentar na presidência e, com ele, quem ele vai levar para estar estabelecendo as políticas públicas. Entenderam? Então,
Por exemplo, se você tivesse numa eleição, por exemplo, Lula com 70% e, né, votos nulos 10%. Então, você tem aí 70 mais 10, 80 e 20% só do Bolsonaro. Se estes 10% que votaram nulo tivessem votado no Bolsonaro, mudaria o resultado da eleição? Não. Lula continuaria ganhando da mesma forma. Então, neste caso, se você vota nulo e a quantidade de votos nulos não faria diferença, tudo bem, você ficou aí na sua isenção, não tem problema nenhum. Mas, na situação que nós estamos, onde a quantidade de votos nulos pode mudar o resultado, então, acredito eu, esta é a minha opinião, que as pessoas que vão votar nulo, que estão pensando em votar nulo, serão as grandes responsáveis pelo presidente que vai se assentar ali na cadeira da presidência da República do Brasil, e também os grandes responsáveis por todos estes partidos que irão junto com ele. Então vejam só a responsabilidade de quem votar nulo, não é verdade? Então amanhã, se eles estão pensando em dizer assim, eu votei nulo, então eu não tenho nada a ver com isso. Ao contrário, vocês que pensam em votar nulo, se fizerem isso, vocês serão os grandes responsáveis, caso a quantidade de votos nulos seja suficiente, então, para alterar aquela situação. Então, se não alterou, foi porque você ficou omisso e você poderia ter, né, colocado não um presidente, mas um conjunto de partidos que vão estar governando o nosso país com um viés ou liberal ou socialista. Então, pense nisso. Essa é a contribuição que eu posso dar, ok? Posso estar equivocado? Posso. Você pode colocar nos seus comentários o que quiser. Você pode deixar aí a sua opinião, ok? Não tem problema nenhum. Não vou dar respostas porque não tenho o menor interesse em ficar fazendo nenhum tipo de debate político. Estou apenas fazendo esta avaliação e você vote em quem você achar melhor. Seja no socialismo ou seja no liberalismo. E eu respeito a sua decisão, tá bom? Então, desejo que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.